Nossa, gente, vocês acertaram, que bom. A gente não tem muito tempo hoje, eu vou acelerar, tá? Então, esse é boa noite, o primeiro ficou bom, então vai ser o oficial da noite, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o poder do Espírito para evangelizar. Então, nós vamos começar um mês falando sobre missões. Nós vamos falar, esses 4 ou 5 domingos, sobre missões, acho que são 4, né? E no último nós vamos ter um missionário aqui. Amém? Não sei se todos lembram, o Curumim, que foi no Salão da Silos, ele vem aqui falar com a gente. Como eu não tenho muito tempo, eu gostaria que vocês não se levantassem. Beber água dá para beber depois, no banheiro dá para ir depois também. Se for muito urgente, pode ir. Tá bom? Ai, gente, me deram meia hora, eu estou correndo aqui. Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre missões. E toda vez que a gente fala missões, o pessoal começa a romantizar missões. Porque eu vou ter que ir para a África, para a Índia, para a China, vou ter que ir para o Alasca, vou ter que ir para tantos lugares, deixar tudo. E, infelizmente, não é a realidade, tá, gente? Ou felizmente, para aqueles que não querem ir para longe. O nosso campo missionário, primeiramente, é a nossa casa. O meu primeiro discípulo é o meu filho. O seu campo missionário é o seu serviço. É a pessoa que trabalha com você, é a pessoa que mora com você, são os seus amigos, são os seus parentes. Se você quer chegar em países não alcançados e você não consegue alcançar o filho que está dentro da sua casa. Me desculpa, mas você não vai convencer um chinês que Jesus salva se você não conseguiu convencer o seu filho que o melhor para a vida dele é seguir a Cristo. E isso para todos os outros âmbitos, né? Não tem como. Por quê? Porque o nosso primeiro campo missionário está aqui. Do que adianta nós ganharmos uma nação e nós perdemos a nossa família, nosso esposo, nosso marido, os nossos parentes, os nossos tios, os nossos avós. Então, vamos falar sobre missões. E essas são sim missões. Existem pessoas que são chamados para fora, a ponto de ir para outros países, a ponto de largar tudo o que tem e ganhar algo muito melhor, né? Porque todo mundo que fala assim, coitadinho do missionário, deixou tudo. Bobinho, você que está achando que ele deixou tudo, vai ganhar muito mais. O tesouro dele está em outro lugar, e ele já entendeu isso. Então, quando nós fazemos isso com a nossa própria família, quando nós abrimos mão daquilo que nós queremos, quando nós abrimos mão dos nossos desejos para alcançar o próximo, nós também não estamos abrindo mão, nós estamos semeando naquilo que é eterno. A Bíblia fala que nós vamos ter recompensas, nós vamos ter coroas, e você não vai ganhar recompensas fazendo aquilo que você quer, mas você vai ganhar recompensas fazendo aquilo que está na palavra de Deus. Aquilo que Deus pediu para você fazer. Amém? O texto base de hoje é Atos 1:8, né? Todo mundo conhece Atos 1:8? Contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. E aí ele continua. Aí ele fala da cidade, ele fala do estado, do país, e até os confins, escatom, o fim de tudo, o fim da terra. Isso não é base para falar que a Terra é redonda. É quadrada, tá, gente? Por favor. A Terra é redonda. Amém, então. Mas eu queria começar a falar para você, porque evangelizar. Evangelizar. O que é evangelizar? A pessoa fala assim, eu vou evangelizar. E aí se para e fala assim, bom, e agora, o que eu faço? Eu quero evangelizar. O que é o evangelho? Eu peguei uma definição bem legal do Harold Walker. Fala assim, o evangelho, então, são as boas novas de que o homem pode ser restaurado da queda que produziu egocentrismo e amar a Deus com todo o seu coração e amar ao seu próximo como a si mesmo. O evangelho, ele é uma mensagem de redenção e de arrependimento. Em 2 Pedro 3,9 fala assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ele está falando da volta de Cristo. Então o Senhor não demora a voltar, porque Ele prometeu que ia voltar. Como julgam alguns, pelo contrário. Ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, de salvação, é uma mensagem de transformação. Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos uma mensagem que traz de volta o Pai ao Filho e o Filho ao Pai. Por quê? Porque através da boa obra de Cristo, nós somos reconectados com o nosso Pai. E nós, como gentios, somos enxertados na videira, através do Evangelho, através da vinda do Senhor. E aí, você fala assim, legal, então eu vou evangelizar agora, porque eu sei que o Evangelho é uma mensagem que traz arrependimento, e que traz salvação, e que traz reconciliação do mundo perdido para com o Pai Celestial. Yes, eu sei o que fazer agora. E como que eu faço? Né? Como que eu faço isso? Como que eu faço isso com o próximo? Existem várias e várias maneiras de se evangelizar. Você pode evangelizar o seu amigo através da sua amizade. Você pode evangelizar o seu amigo através de um testemunho da sua vida. Você pode evangelizar o seu amigo através de atos de amor. Aí como isso? Vamos lá, para eu dar um exemplo para vocês. Através do seu testemunho no seu serviço. Você era uma pessoa totalmente perdida, que não valorizava as coisas de Deus. E através da sua transformação, porque o Evangelho ele precisa transformar. O seu amigo vê a diferença na sua vida. E através do seu testemunho, ele quer conhecer Jesus. Ou através de um testemunho de milagre. Você recebe uma cura, ou uma provisão, ou um presente, e aí você conta o seu testemunho. E a pessoa fica o quê? Curiosa para saber sobre aquilo que Deus fez na sua vida. Através de atos de amor, você dá um presente, você dá um abraço, dá uma carona, você dá uma flor, um copo d'água, um carro, uma casa, não importa. Mas atos de bondade, atravessar uma velhinha na rua, não tem muito aqui no Brasil, mas é um exemplo que o pessoal usa bastante, atravessar uma velhinha na rua. Atos de bondade. Porque nós queremos mudar o mundo, achando que para isso a gente precisa ser o novo presidente dos Estados Unidos. Mas para você mudar o mundo, você não precisa ser o novo presidente dos Estados Unidos. Você muda o mundo através de pequenos atos de amor. Através de pequenos atos na sua vida, você muda o mundo. Tudo começa com você. Você não precisa ser a pessoa mais influente do Brasil, você não precisa ser o próximo presidente do país, você não precisa ser o próximo governador do estado, nem o prefeito da cidade. Mas através de atos de amor, da sua vida, você transforma o mundo. Através de estudo bíblico, uma pessoa se interessa, e aí você convida ela para sua casa, aí você estuda a Bíblia junto com ela. Através da célula, você convida a pessoa, ela vai para a célula, começa a conhecer a Cristo. Através de um passo a passo, você encontra alguém. Eu encontro alguém. Eu estou sentindo que eu preciso falar de Deus para ela. O que eu faço? Você consegue falar do amor de Jesus e falar o Evangelho todo em 1 minuto. Eu não vou tentar aqui, porque senão eu vou me embananar. Mas é mais ou menos assim, eu vou fazer rapidinho para vocês aprenderem. Primeiro você fala assim para ela: você sabia que você foi feito à imagem e semelhança de Deus? Você sabia que quando Deus criou o mundo, Ele criou o ser humano para ser igualzinho a Ele? Para poder escolher, para ter a mesma aparência, para ter o intelecto, para ter sentimentos, para ter o espírito que se conecta com Ele. Só que teve um problema. Lá no Éden, o primeiro casal pecou. E quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? Nós fomos separados de Deus. Porque nosso Deus é muito limpinho e nós ficamos sujos porque o pecado nos suja. E aí ele parou de se relacionar com a gente. Mas olha só que legal, ele sempre tentou voltar a esse relacionamento. E quando Jesus vem, ele morre por mim e por você, para que esse relacionamento novamente seja possível. E através da morte de Cristo, nós podemos ser reconectados com Ele. E para você ser reconectado com Ele, você só precisa declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, e que você se arrepende dos seus pecados e dos seus erros, e que você quer viver uma vida diferente. Vamos orar comigo? Simples. Anotaram? Vocês não anotaram. Perderam o passo a passo, gente. Vou mandar no estudo da célula, tá? Então é assim que você evangeliza, né?
É uma mensagem de redenção e de salvação. É uma mensagem de transformação. Você não precisa de horas e horas e horas para falar do amor de Cristo para alguém. Você precisa de 1 minuto. Devo ter gastado uns 2. Mas você pode fazer isso. Não precisa ser o melhor pregador, não precisa ser pastor, não precisa ter teologia, não precisa de nada disso. Você precisa conhecer o básico do básico. Que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que o homem caiu. Que Jesus nos reconectou. E que nós podemos voltar a Cristo através do arrependimento e de declarar que somente Ele é Deus e nosso Senhor e Salvador. Amém? E agora, por que fazer tudo isso? Por que eu faço isso? Se você ainda não sente que é necessário compartilhar algo tão bom que você ganhou de Cristo, que foi a sua salvação, se você não sente que a pessoa que está do seu lado precisa ser amada, e precisa se sentir amada, e precisa ser salva, e ser livre da condenação do inferno, quer ficar a eternidade longe de Deus e sofrendo, se você olhar para a pessoa do seu lado e não achar tudo isso, não achar que ela não merece isso, você vai lá em Mateus 28, 18 e 20 e vê que Jesus mandou você fazer isso. Então, se você não sentir que você deve fazer, você faz mesmo assim, porque Jesus mandou a gente fazer. Ele fala o quê? Foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O Brasil é a nossa nação, então você pode começar aqui. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje começou a classe nova de batismo, glória a Deus. Nós estamos fazendo o ID, gente. Ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Também começou as outras classes do trilho de crescimento. Por quê? Porque a gente ensina as pessoas a obedecer tudo que Ele ordenou. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso que é evangelizar. Então o que a gente faz? A nossa, vamos dizer assim, a nossa estratégia como igreja. Nós levamos a pessoa para a célula, ela conhece o amor de Deus através das nossas vidas, ela se converte, nós oferecemos a ela o ensinamento que ela precisa ser batizada, ela entra na classe da Marina, que é linda, maravilhosa, e dá a classe, melhor pessoa para dar a aula de batismo, os primeiros passos, né, não a classe de batismo, mas os primeiros passos. No final dos primeiros passos, ela está apta a se batizar, porque ela entende o que é isso. E então, ela se batiza. E o que a gente oferece depois? A gente oferece as classes do trilho de crescimento. Para quê? Para a pessoa entenda aquilo que ela tem que ser, quem ela tem que ser, aquilo que ela tem que fazer. Estudar a Bíblia sozinho é difícil, mas imagina, hoje a classe da DAI estava cheia, não sei se a dos outros professores também estava, que eu não vi, mas a da DAI estava cheia, estão todas cheias as classes. Por quê? Porque as pessoas elas precisam conhecer a Bíblia. E não que seja a coisa mais difícil estudar a Bíblia, porque o Google facilitou muito isso, mas é muito mais gostoso estudar em comunhão. E no próprio livro de Atos, fala que as pessoas liam a Bíblia em comunidade. E se você vê, Jesus ia para o templo para ler a palavra de Deus. E eles liam em comunidade. Então, faz parte dos mandamentos, ler a Bíblia em comunidade. E é isso que a gente faz. Mas o tema de hoje é o poder do Espírito para evangelizar. O que é isso? João 16, 7. Gente, deixa eu tomar um ar. João 16, vocês estão me acompanhando? Tá dando para entender? Então abre aí João 16, 7 para eu tomar minha água. O que é esse poder para evangelizar? Mas eu lhes afirmo que para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quem é o conselheiro? Quem é o Paracletos? O Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós.
E Ele é em nós o poder que nós precisamos para evangelizar. Amém? Você tem dentro de você tudo aquilo que você precisa para evangelizar. O poder do Espírito Santo, ele está dentro de você, a partir do momento que você aceita Cristo. Então, aquilo que você precisa para evangelizar, está dentro de você. Só que o poder que ele fala em Atos 1:8, é dinamai, da palavra, da origem do dínamos, que é um poder, uma explosão sobrenatural. E o que é isso? Isso é um dos meios de se evangelizar. E a gente pode ver isso em 1 Coríntios 2, 4 e 5. Paulo fala assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria, nos sofismas, mas no poder de Deus. Então, essa carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que ele escreve para ajudar a igreja de Corinto depois que ele passou lá. Foi mais ou menos assim, ele passou lá, ensinou algumas coisas e foi. E aí começou a ter um monte de pepino lá. E aí eles mandaram uma carta para Paulo. E aí Paulo devolve a carta. Então a carta de 1 Coríntios é a devolutiva de um monte de perguntas que a igreja de Corinto fez. E aí ele fala: gente, eu não fui aí para te ensinar um monte de sofisma, um monte de sabedoria, porque era uma cidade grega, um monte de pensamentos de filósofos. Não, eu fui aí e realizei milagres e realizei maravilhas, para vocês não acharem que o evangelho é somente sobre pensar, mas é também sobre agir, é também sobre ser, é também sobre manifestar o reino de Deus na terra. Amém? E ele é um meio que nós temos para evangelizar. Imagina, se você pega uma pessoa que está com dor nas costas, e ela fala assim: eu estou com dor nas costas. E aí, em vez de você falar assim: eu tenho Dorflex na minha carteira, você quer? Você fala assim: posso orar por você, para você ser curado? Não sei se todo mundo viu o que a Ellen postou, né, no Facebook, no Instagram. A gente estava saindo, e aí o neném estava no carro, ele começou a chorar com dor na barriga, né, estava com dor, o olho dele encheu de lágrima. Aí, gente, menino de 2 anos ensinando a gente como que faz. Aí ele falou assim: você quer que eu faça uma massagem para passar a dor? Ele não fala ainda, né, ele juntou as 2 mãos, e aí ele falou assim: vamos fazer Papai do Céu então. E aí nós oramos uma vez, nós oramos 2 vezes, na terceira vez sumiu. Glória a Deus. Esse é o testemunho. Você acha que quando ele crescer, se ele tiver alguma dor, ou se alguém tiver alguma dor, ele vai oferecer um remédio ou ele vai oferecer uma oração? Por quê? Porque esse é o poder de evangelizar. Nós evangelizamos ele, não através de uma leitura bíblica, pegar o grego, o hebraico e falar assim: Mateus, a passagem tal fala que a origem da palavra grega, a origem dessa palavra é grega, e quer dizer isso, isso e isso. Uma criança de 2 anos? Não. Ele entende o quê? Ele entende que existe um Deus no céu, poderoso, e que quando ele ora as coisas acontecem. Quando ele crescer, o que ele vai querer ser? Ele vai querer ser servo desse Deus. Ele vai querer ser filho desse Deus. E esse é o poder que nós temos para evangelizar. Porque quando nós oramos, o que acontece? Quando nós oramos, a terra invade o céu. E quando a terra invade o céu invade a terra. É isso que acontece. E não sei se todo mundo está... Não estava todo mundo aqui, porque vocês perderam. Mas sexta-feira nós tivemos o encontro do Liberty. Uma sessão Liberty na sala. E foi o quê? Foi uma sala do encontro. O que nós propusemos para aquela noite? Ter um encontro com Deus. Então nós marcamos, viemos, louvamos e oramos junto. E quando a terra invade o céu invade a terra. Gente, foi lindo. Vocês não vieram, vocês perderam. Quem veio, viu. Quem não viu, depois a gente vai soltar os highlights, tá bom?
E por que é necessário que você participe desses momentos? Por que é necessário que você veja isso acontecer? Por que é necessário que aconteça isso com você? Porque em Atos 1:8 fala assim, deixa eu achar aqui 1:8. Receberão poder e serão testemunhas. Serão testemunhas. Quando você vai num processo judicial, se você trabalha numa firma e o seu amigo trabalha na outra firma e ele está num processo contra a firma que ele trabalha, ele pode chamar você para ser testemunha dele? Não, você não estava vendo o que estava acontecendo lá. Se você está num processo judicial, ou você presencia um acidente de trânsito, ou você presencia outra tragédia, outra fatalidade, quem são as testemunhas válidas? As pessoas que estavam no local quando ocorreu. Então, quando Lucas escreve o livro de Atos, ele está falando que vocês receberão poder para ver tudo isso acontecer. Em Apocalipse fala que Jesus é o espírito de profecia. Por quê? Porque tudo aquilo que ele fez, nós faremos. E ele mesmo fala isso, faremos as coisas que eu fiz e farão obras maiores. Eu não sei se existe algo maior do que ressuscitar um morto, mas ele falou que a gente ia fazer. E por quê? Porque nós temos dentro de nós o poder para sermos testemunhas daquilo que Deus pode fazer. E por que não acontece? Você já parou para pensar? Né? Por que não acontece? Porque a gente não vê isso. Porque para que o céu invada a terra, você precisa ser o ponto de conexão entre eles. Você precisa desejar isso. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para isso. Você precisa ter uma intimidade com Ele. Você precisa estar conectado a Ele. Durante muito tempo, nós temos pregado um evangelho de salvação, mas nós não temos pregado um evangelho de poder, um evangelho de santificação, um evangelho de arrependimento. Por quê? Por que nós temos deixado de falar sobre isso? Uma vez estávamos entrevistando um grande avivalista argentino, e eu não vou lembrar direitinho dos números, mas era alguém dos Estados Unidos, estava entrevistando ele, e tipo, a taxa de conversão nos Estados Unidos é alta, mas a de retenção é baixa. É tipo a gente aqui no Brasil, o que acontece? A pessoa vem, ela aceita Cristo e vai embora. É basicamente isso. Quem aqui, vamos lá, quem aqui não conhece alguém que está desviado hoje? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto, tipo alguém que conheceu a Deus e agora não está mais vindo à igreja, não está em comunidade. Agora olha para trás, todo mundo com a mão levantada. Agora, vê quantas pessoas conhecem alguém que não tem mais, conhece alguém que não está mais nos caminhos do Senhor. Por quê? E aí perguntaram para ele, por que a taxa aí na Argentina é tão diferente? Ele falou, porque nós pregamos o evangelho que traz a salvação, e nós pregamos o evangelho que traz poder do céu para as pessoas. E que se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo. E através desse poder, as pessoas têm encontros com Deus. E com contínuos encontros com Deus, nós ficamos cheios do Espírito Santo. E nós ardemos por Ele, e nós ficamos apaixonados por Ele. Mas se você encontra Deus só na sua salvação, e depois você nunca mais encontra Ele, você não vai manter a chama acesa. Por quê? Porque você não vai mais ver o poder de Deus para salvar. Porque você acha que a salvação é o fim, quando ela é apenas o começo de uma nova vida. Nós somos salvos, mas para ganhar os galardões dos céus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E não apenas realizar milagres, maravilhas e prodígios, porque isso os falsos profetas também fazem. Mateus 7, 21, 24, fala assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios,
e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Nós somos salvos pela graça, mas nós temos um chamado ao arrependimento. Nós somos salvos pela graça, mas os frutos que nós produzimos são frutos de obediência. São frutos de conhecer a palavra e habitar nela. E ela habitar no seu coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não adianta nada você expulsar um demônio, curar o paralítico, orar e o morto levantar, se a sua vida não produz frutos de obediência e de arrependimento. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós ficamos cientes de quão imerecidamente nós fomos salvos, mas de quanto amor Ele tem por nós. Nós não podemos pregar um evangelho de graça barata, porque a graça não foi barata, ela custou a vida do Filho de Deus, para que você pudesse ter contato com Ele novamente, para que você pudesse estar na família dEle de novo. Mas isso não acaba aí, porque você precisa produzir frutos. Pelos frutos conhecerei a árvore. E o poder, ele serve como uma ferramenta para evangelizar. Mas os frutos que você tem que dar são frutos de obediência a Deus. Amém? Não adianta nada você achar que a salvação é o fim. Não adianta nada você achar que porque você está salvo está bom. Não adianta nada você falar assim: fui salvo, vamos sair pecando aí que eu não vou mais para o inferno mesmo. E aí eu não estou aqui para julgar ninguém, mas será que você foi salvo? Porque a salvação produz arrependimento. E arrependimento não é remorso. Arrependimento não é chorar depois. Arrependimento é estar indo para um caminho e mudar esse caminho, e mudar a direção desse caminho. Estar arrependido é ter a possibilidade de fazer a mesma coisa de novo e fazer diferente. O poder de Deus, ele vai manifestar na sua vida. Ele vai ser uma chave para que você evangelize aos outros. Mas isso não pode ser o fim em si mesmo. Porque eu não posso pregar aqui que você precisa fazer maravilhas e prodígios, que se você orar em nome de Jesus, as pessoas vão ser curadas, que se você der graça, tudo que a gente agradece, multiplica, e a gente aprende isso com Jesus. Porque daí você começa a fazer tudo isso, vezes e vezes, pós após outras, e você vai assim: tá bom, porque eu estou fazendo maravilhas e prodígios, mas a sua vida está uma meleca, uma bagunça. O poder do Espírito Santo para evangelizar é Cristo em nós e dunamis na vida do outro. Às vezes a presença do Espírito Santo vai ser sentida na vida do irmão que está do seu lado, através de uma oração que você faz. Quando um milagre acontece, muito mais do que se sentir amado, do que se sentir querido, a pessoa sente um toque do céu na vida dela. E é esse o poder de Deus para evangelizar. Isso é o que Deus tem para você, para que pessoas conheçam a Cristo através da sua vida. Eu só precisei dar toda essa volta, para de novo, você não achar que é porque você faz milagres através da sua oração que você está vivendo uma vida certa. Porque os milagres que evangelizam não são frutos de eternidade. Os milagres que acontecem e que evangelizam são a prova do amor de Deus pelo próximo. São o toque do céu na terra, na vida do próximo. Porque você não faz nada, quem faz é o Espírito Santo que habita em você. E se você faz, e se aquilo que você ora acontece, isso não quer dizer que você foi aprovado, que está tudo certo com a sua vida. Quer dizer que Deus é bom e que Ele ama a pessoa que você está orando por ela. Esse é o poder de Deus que traz arrependimento na vida do outro. E além da santificação, que é um processo, um amadurecimento, então se você lembrar, nós começamos a falar no começo do ano sobre santificação, aí nós falamos sobre amadurecimento, e agora nós estamos falando sobre missões, sobre evangelismo. Por quê? Porque primeiro você santifica, depois você amadurece, aí cheio do Espírito Santo você evangeliza alguém. Amém?
E para que isso aconteça, para que o poder de Deus se manifeste, é necessária a santidade, a santificação, para quê? Para que os frutos que você produza sejam eternos. Para que os frutos que você produza sejam frutos douradouros. E não frutos que você olha e você se aprova. Porque nós não somos aprovados por aquilo que nós fazemos, mas nós somos aprovados pela graça generosa e imerecida que o Senhor tem com nós. Pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós somos justificados não por atos de bondade. Por atos de bondade nós juntamos pedrinhas na coroa que nós vamos receber. Mas nós somos justificados e aprovados através do poder de Deus para salvar, através da sua graça imerecida. Amém? Último ponto. Foi indo, pastor? Colossenses 1, do 6 ao 9. Que chegou até vocês, por todo este evangelho vai frutificando, por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus e em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para convosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito, Então, o pessoal foi evangelizado, eles receberam um missionário lá, eles conheceram a Cristo, o Epáfras, fiel ministro de Deus, de Cristo. E aí o que ele faz? Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês entenderam o que estava acontecendo? Eles foram lá, eles foram evangelizados. E depois que eles foram evangelizados, o pessoal estava orando para que eles conhecessem mais a Deus, para que eles recebessem mais do Espírito Santo, para que eles recebessem poder. Numa outra palavra, num outro texto, Paulo fala assim: gostaria de ter ido até vocês para orar com imposição de mãos sobre vocês, para transferir alguma unção. Não vou entrar nesse assunto agora, mas orar com imposição de mãos, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. No Pentecostes, o que aconteceu? Atos 2. E veio como um som forte, como de um vento forte e impetuoso, e encheu todos os que estavam ali. E aí a gente fica alegre e fala assim: vamos lá, vamos que vai descer o Pentecoste aqui. Só que você esquece que eles oraram 10 dias lá, para que aquilo aconteça. Então o que aconteceu? Durante 10 dias, a terra tocou o céu, e depois de 10 dias o céu tocou a terra. Por quê? Porque é necessário pedir, é necessário orar, é necessário clamar. Paulo fala assim: anseiem, desejem, procurem com zelo os dons do Espírito. Os dons do Espírito e os seus chamados são irrevogáveis. Você não vai perder nada disso, mas para você precisa procurar aquilo, você precisa querer aquilo, você precisa desejar ser cheio do Espírito Santo. Você precisa querer orar. E você precisa querer que a pessoa seja curada. Não para você colecionar um testemunho, mas para que ela sinta o amor de Deus através do milagre que ela vai receber. E você precisa orar para que as coisas multipliquem na sua vida, e você precisa agradecer por aquilo que você já tem. Para que as pessoas vejam a abundância na sua vida. E através disso elas creiam que Jesus é o nosso Senhor. E você precisa de atos de generosidade, para que a pessoa creia que nós temos um Pai generoso, e que nós somos generosos como o nosso Pai é, e que para que através disso ela conheça o amor de Deus, e ela se renda ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Só que isso não acontece se você não buscar. Isso não acontece se você não querer. Isso não acontece se você não clamar. Porque é necessário nós buscarmos com zelo as coisas do céu. E pode não fazer sentido. Pode não fazer sentido para as pessoas que veem isso. Ai, o que você tanto ora? Pode não fazer sentido para as pessoas que veem você trazer a sua oferta e o seu dízimo aqui. Ah, para que você vai dar dinheiro na igreja?
Pode não fazer sentido você querer ler a Bíblia em 3 meses. E alguém vê você lendo várias horas ao dia a Bíblia e fala assim: por que você está lendo tanto? Porque aquilo que é loucura para os homens é a sabedoria de Deus. E num lugar que tinha tanto sofisma e tantos filósofos, aquilo que não fazia sentido invadiu a vida deles. Porque imagina gregos e romanos que cultuavam deuses poderosos, que nem tocavam na terra, em que enviavam raios e trovões para destruir a humanidade, que maltratavam as pessoas só por seu bel prazer, que faziam mal à criação, só para se divertir com isso. E aí vem Jesus, se declara Filho de Deus, e ao invés de trazer sofrimento, Ele traz salvação. E como Deus, Ele morre por nós. E Ele não morre só por nós, mas Ele morre como nós, porque éramos para ser nós naquela cruz. E aquilo que era loucura se fez sabedoria, porque era necessário que o Filho de Deus andasse no meio de nós, sofresse, usasse uma coroa de espinhos, sangrasse no madeiro, tivesse uma morte que é considerada maldição, para que ao terceiro dia Ele ressuscitasse como o leão da tribo de Judá, o único que é digno de abrir o livro e de quebrar o selo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o poder que existe dentro de você para evangelizar a sua casa, a sua família, os seus empregados ou os seus chefes. E esse é o poder que está dentro de você também para evangelizar a China, o Paquistão, o Irã, a África, a Argentina, a Colômbia, a Venezuela. Eu não sei se você vai fazer o seu campo missionário é aqui ou é lá. Mas o que eu sei é que tudo que você precisa para falar do amor de Deus está dentro de você. Nós temos um evangelho que é um chamado ao arrependimento, à santificação e à transformação. E pode até acontecer que você não tenha sido santificado e não tenha sido transformado, e você ore para as pessoas e elas sejam curadas. Quem sou eu para limitar o poder e o agir de Deus nessa terra? Eu não vou fazer isso. Mas eu quero que quando você ore e a pessoa seja curada, você tenha certeza que a sua vida está correta, está direita, que você está no altar. Toda vez que nós vivemos uma vida torta, pode ter certeza que a Bíblia está empoeirada e o altar está rachado. Porque quem tem a Bíblia, quem usa a Bíblia e quem conserva o altar, e quem se coloca como sacrifício naquele altar, o nosso culto racional, o nosso sacrifício naquele altar, vive uma vida santa. Eu não quero viver um evangelho fraco, em que as pessoas olham para você e falam: se isso é ser crente, eu não quero. Eu quero um evangelho de arrependimento, um evangelho de mudança, porque eu acredito muito que nós somos a geração que antecede o grande avivamento. Mas para que o avivamento venha, é necessário o povo ter fome e sede de justiça. É necessário limpar a casa de Deus. É necessário que a noiva esteja preparada. É necessário que a noiva esteja com vestes brancas e pura. É necessário que o Espírito e a noiva digam: vem, Senhor Jesus. É necessário você dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. É necessário você ansiar, você desejar. Nós pedimos um avivamento, mas e se o Espírito Santo desce aqui agora? Você cai estatelado no chão e fica 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas em presença do Espírito Santo. O que vai acontecer? Você quer o avivamento, você tem que estar pronto para ele. Você tem que desejar ele. Tudo começa no nosso secreto. O culto não começa às 7 horas, ele começa às 6 naquela sala. E para que o avivamento venha, e para que o poder venha de maneira pura, sem fogo profano, é necessário nós vivermos uma vida de santidade e de arrependimento.
Amém?